No vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 CSS especiais para você alavancar o design das suas páginas, ou seja, você vai conseguir realçar ainda mais o conteúdo, aumentar o nível de entrega dos seus projetos, mostrando para os seus clientes que os seus designs são muito criativos, tudo isso usando pequenos trechos de código CSS, nada complexo. Eu vou mostrar tudo aqui no tutorial e vou deixar disponível para o download para você não ficar perdido. Gostou da ideia? Então vem para o vídeo. Tá vendo esse site aqui? É um site de imobiliária que eu desenvolvi para um cliente, onde o valor médio dele é de 3 a 4 mil reais. Simples, prático e eficiente. Esse projeto aqui conta com um sistema muito avançado de busca personalizada. Esse site ele tem um design premium. Ele tem muita estratégia aplicada. E aí eu te pergunto, será que ainda vale a pena criar sites nos dias de hoje? Bom, essa é uma pergunta que todo mundo tem feito e eu respondo para você, vale a pena sim, desde que você saiba criar sites do jeito correto. Tem muitas pessoas que ficam tentando aprender a criar sites aqui no YouTube com tutoriais soltos, assiste um vídeo ali, assiste um vídeo acolá, pega parte da metodologia de um youtuber, pega parte da metodologia de outro youtuber, e o problema disso é que acaba que essa pessoa fica perdida, porque ele começa a estudar seguindo um conceito, depois ele começa a estudar seguindo outro, e aí ele fica perdido, porque ele não sabe que rumo seguir. Então, se esse é o seu caso, eu quero te indicar o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Dentro desse curso, eu criei uma estrutura lógica, onde você vai estudar seguindo, todo um roteiro do início ao fim sobre WordPress, Elementor, e aí sim, depois que você aprendeu a base, você vai aprender a criar sites como esse aqui, sites mais avançados, sites que dá para você ganhar um dinheiro muito maior do que projetos simples, porque você já domina a parte básica e já sabe criar sites como esse aqui. O interessante é que dentro do meu curso eu tenho um módulo específico sobre site de imobiliária. Veja só, eu ofereço o template, eu ensino você a criar, te mostro como que é o jeito que você precisa pensar para poder criar uma estrutura como essa aqui. O melhor de tudo é que você não vai começar do zero. Eu vou te fornecer esse projeto, você vai poder trabalhar em cima dele para oferecer para os seus clientes. Então, a grande vantagem de você aprender dentro de um curso é que você não vai ficar perdido. Primeiramente, você vai ter suporte. Aqui no YouTube é muito complicado ter suporte. Eu mesmo não consigo responder todas as dúvidas, dos meus seguidores. Então, dentro do curso, você já tem o acesso ao suporte facilitado pelo WhatsApp, você tem acesso aos materiais para poder baixar, aplicar dentro do seu, da sua rotina, do seu projeto, do seu cliente. Você também tem licenças bônus para poder usar as melhores ferramentas pagas do mercado gratuitamente, sem contar a mentoria comigo. Então, comece a criar sites do início ao fim, ofereça seus projetos de modo profissional e ingresse dentro do mercado que mais cresce no digital, que é o mercado de criação de sites. Se você gostou dessa ideia, o link está aqui na descrição. Não perca tempo, que eu já estou te esperando lá do outro lado. Muito bem, vamos começar aqui com o primeiro CSS especial para que você possa deixar as suas páginas mais criativas. Eu vou começar do mais simples para o mais avançado, o mais interessante. Então, esse aqui é o primeiro nível. Tanto é que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse efeito de neomorfismo aqui, só que eu apliquei sobre um fundo preto, um fundo escuro. Agora, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando para você como que se faz para colocar em cima de um fundo claro. Um detalhe muito importante que você precisa saber para poder aplicar e deixar esse efeito visível é que o fundo ele não pode ser totalmente preto nem totalmente branco. Por quê? Porque senão, quando você colocar o brilho aqui, vai acontecer de ninguém perceber. Então, por isso que você não pode deixar 100% branco ou 100% preto, porque ou o brilho ou a sombra vão sumir. Muito bem, então, para deixar esse vídeo mais rápido e mais dinâmico,
eu já deixei essa estrutura pronta e vou aplicar somente o CSS. Então, eu vou te explicar basicamente como que eu cheguei até esse resultado aqui, certo? Para que você possa replicar dentro da sua estrutura. Lembrando que esse conteúdo desse vídeo vai estar disponível para download, não se preocupe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos lá. Eu tenho essa estrutura aqui, ó, pronta aqui embaixo, certo? É nada mais, nada menos que uma caixa de ícone, veja só. Então, se você está começando agora, né, dentro aqui do Elementor, você pesquisa aqui, ó, por caixa de ícone, essa ferramenta aqui, ó, arrasta ela para cá e as configurações dela são simples. Eu coloquei um ícone do WhatsApp, um texto personalizado, e aí eu venho aqui, ó, coloquei um verdezinho, nada demais. O tamanho do ícone ficou em 28 pixels. O conteúdo aqui, a tipografia, mantive o padrão, você pode mudar. Eu gosto muito dessa fonte aqui, tá, pessoal? Space Grotex, ó, gosto muito dela. E a outra fonte, que eu também gosto, que casa muito bem, é a Instrument Sans, ó. Então, eu gosto muito da combinação dessas duas fontes. E aí, eu coloquei, né, a fonte do texto aqui, você pode colocar 16 ou 18, fica a seu critério. E a fonte do título aqui, você pode colocar aqui 24, 28, eu gosto de trabalhar com múltiplos de 4, tá? Ou 32, certo? Então, não tem problema, isso aí é um detalhe mínimo, você configura da maneira que você achar melhor. Agora, o pulo do gato é, eu coloquei também, né, um espaçamento interno de 20 pixels, ou seja, para que a caixa não fique, ó, tudo coladinho. Então, eu coloquei um espaçamento de 20 pixels. Eu costumo usar espaçamento interno de 20 pixels até 32, ou em casos em que o espaço é muito grande, eu uso até 40 pixels. Mais do que isso eu não utilizo. Então, o mais comum de eu utilizar é 32 ou 20, né? Caso tenha várias caixinhas, uma do lado da outra, eu uso 20 pixels. E aí eu uso 24 ou 32. Esses são os casos mais específicos. Aqui eu defini uma largura de 320 pixels só para poder posicionar ele aqui, tá, pessoal? Quando eu uso mais de uma caixa, eu costumo usar porcentagem, certo? Bom, agora vamos ao que interessa. Como que eu faço para aplicar esse efeito aqui, ó? Bom, aqui dentro do Elementor, você é limitado a usar somente uma sombra, ou seja, você vem aqui em borda, ó, sombra da caixa, você tem somente uma sombra, ó. Então, essa sombra, ela não me atende, né? Ela não me atende. Por quê? Porque eu precisava usar duas sombras, uma simulando o brilho e a outra sendo a sombra mesmo. Então, eu posso já voltar ao padrão aqui, certo? E aí eu venho aqui em CSS personalizado, eu já deixei o CSS pronto aqui, comentado, né, para a gente não perder tempo. Vou descomentar ele para poder mostrar para você e explicar como que se aplica. Ó, ficou pronto. Bom, vamos lá. Primeira linha aqui, ó, eu estou usando o selector, que é a tag que o Elementor criou para me referir ao elemento que está sendo editado, no caso, a caixa de ícone. E aí, eu estou usando aqui, ó, a propriedade, né, o CSS do Box Shadow, ou seja, sombra na caixa. E aí, eu passo dois parâmetros de sombra, certo? Sendo que, no último, eu coloco a tag important, ou seja, para sobrescrever qualquer tentativa de sombra através do painel borda aqui do Elementor, certo? Então, vamos lá. Na primeira sombra, eu criei uma sombra com a cor branca. Só que como eu estou usando o canal alfa dentro do RGBA, eu consigo meio que nivelar, né, a intensidade do brilho, ou seja, a primeira sombra aqui, ela tem a cor branca e ela está posicionada negativamente no eixo X e Y, então ela está subindo, né? E aí eu coloquei uma difusão aqui, né, uma difusão não, né, um blur de 20 pixels e a difusão de 0, tá ótimo. E aí eu coloquei as cores do branco dentro do canal RGB alfa, né? Então eu tenho 255, 255, 255, 0.7 de intensidade, de transparência. Se você quiser colocar
esse brilho aqui mais intenso, você pode colocar 1, ó. Ele vai ficar com 100% de transparência. Ah, Fred, eu quero deixar ele bem discretinho. Então, aí você trabalha com 0,1, por exemplo. Ele vai ficar bem fininho, ó, tá vendo? Ele tá bem fininho aqui. Então, por isso que eu trabalhei com aquela intensidade, 0,7, tá? Cuidado para não confundir. Se você colocar vírgula, ele vai entender que é uma nova propriedade de cor e vai dar erro, porque já tem as 3 propriedades de cores aqui. Então, tem que ser o ponto aqui, certo? Então, aí eu pus, né, 0,7, você pode colocar também 0,7, 0,5, ó, até o 0,5 ficou interessante, ficou bem discretinho, tá? Então, aí você nivela a intensidade do brilho com base na transparência aqui. E a sombra de baixo, ó, a sombra aqui de baixo, eu coloquei o canal RGB alfa, né? E eu coloquei uma sombra, né, a cor preta aqui, ó, e uma transparência de 0,0,7, ou seja, uma transparência mínima, bem pouca mesmo. E coloquei o deslocamento da sombra um pouquinho maior, eu coloquei 10, 10 e 20 de blur e 0 de deslocamento, né? Então, aí, de difusão. E coloquei a tag Imported. Com isso, eu consigo criar essa sombra aqui. Se você quiser, né, colocar essa sombra mais intensa, como eu disse, você pode colocar aqui, ó, 1, ou você pode colocar aqui, ó, 5, e aí você vai aumentando, ó, posso colocar até 1, olha a intensidade que está a sombra, certo? Então, por isso que é muito importante você saber dosar para que a sua página, né, o seu layout não fique grotesco, né, não fique assim, com um aspecto amador. Então, esse é o primeiro CSS especial que você pode usar para deixar os seus layouts, né, o design da sua página muito mais criativo. Vamos seguir adiante, porque o segundo CSS especial para você poder usar e realçar o design das suas páginas foi aplicado aqui. Olha só esse efeito. Eu peguei de exemplo essa caixa de imagem aqui, que é um elemento pouquíssimo usado, certo? E que dá para notar que é possível aplicar em qualquer situação esse CSS. Eu estou falando dessa transparência aqui, ó. Veja só. Esse efeito, né? Eu estou colocando aqui uma transparência. Essa imagem minha, ela já é uma foto com o fundo recortado, fundo transparente, certo? Só que ele tem um corte seco aqui, ó. Tá vendo? Tem um corte seco. E se eu coloco dentro do meu layout, esse corte seco fica muito amador. Dá para a gente ver a divisória da foto aplicada dentro da estrutura aqui. Então, assim, não fica algo profissional, não fica legal. Então, para você criar esse efeito aqui, seja dentro de uma caixa de imagem, como a que eu usei aqui, ou se você quer usar dentro, né, de um container, essa imagem com esse fundinho aqui, ó, sumindo, esse CSS vai te salvar. Olha só. Bom, vamos explicar aqui o que é essa estrutura, né? Essa estrutura aqui é uma caixa de imagem. Como eu disse, você está começando agora no Elementor, você vai usar essa ferramenta aqui, ó, caixa de imagem, certo? Depois que você aplica ela aqui dentro da estrutura, eu coloquei um texto fictício aqui, certo? Coloquei a minha foto. Fictício não, né? Esse texto é real. Vamos lá. Dentro de estilo, eu posicionei a imagem em cima, o texto alinhado, porque a imagem está centralizada. Então, é legal que o texto fique, né, dentro do mesmo alinhamento. Bom, coloquei esse espaçamento aqui, a gente pode até aumentar ou diminuir, certo? Fica a seu critério. Vamos lá. Coloquei aqui também na imagem ela com 100% de largura, então tome cuidado, porque não é porque a imagem está com fundo transparente que a largura vai ser definida pelo pixel visível aqui. Não, tem que ver as dimensões da imagem, né? Então, aí eu coloquei ela de 100% aqui dentro, ok? E em conteúdo, nada demais. Space Grotex, a fonte, nem defini um tamanho aqui, certo? E o texto aqui, coloquei 12, bem pequenininho, como se fosse uma nota de rodapé, certo? E usei aqui a fonte Instrument Sans. Pronto. Aqui em avançado, mais uma vez, olha só
o espaçamento que eu usei? Usei 24, que é aquele espaçamento que eu gosto de usar. Ou, né, 32, também fica legal. Fica a seu critério aí qual espaçamento você vai usar. Muito bem. Agora, a gente vai para o CSS. Então, para ver qual que é o CSS aplicado, eu já deixei aqui a estrutura pronta. Olha só, tenho aqui a estrutura prontinha e veja que eu não tenho o CSS aplicado, né? Olha só como que fica a foto. Fica parecendo que eu estou atrás de uma tarja preta invisível, né? Então não é legal esse recorte, fica muito amador. E se você não quer utilizar de um tratamento, né, dentro do Photoshop ali para aplicar uma máscara que vai sumindo, você pode fazer esse recurso de uma maneira mais prática usando CSS. Vamos lá, vou mostrar aqui para você. A gente vem aqui, ó, na aba avançado, personalizado, e eu tenho esse CSS aqui, ó. Vou descomentar ele. E veja só, tá aqui o CSS especial. Bom, estou usando a tag selector, né? Mais uma vez, para me referenciar ao objeto que está sendo editado aqui. E eu estou usando essa classe, ó, Elementor Image Box Image, né? E eu estou usando a tag image aqui, me referindo à imagem aqui dentro. Fred, não estou entendendo nada. Onde que você pegou esse CSS, essa tag image? Aonde? Da onde você tirou? Vou mostrar para você. Quando você abre aqui o modo de visualização, você clica com o botão direito, inspecionar, independente do navegador que você tá, você consegue inspecionar, certo? Você clica aqui, ó, e aí, vamos lá. Pega aqui, vem aqui nessa setinha aqui, ó, e começa a fazer a depuração, inspecionar aqui a ferramenta, né? No caso aqui, os elementos que estão aqui na tela. E aí eu coloco, né, o mouse em cima da foto. Ó, cliquei. Ele já traz para mim, olha só. Essa imagem, ela está dentro de uma tag HTML chamada Figure, que tem a classe Elementor Image Box Image, ó, IMG. É a mesma classe que eu coloquei lá no editor CSS, certo? E para deixar ainda mais específico, que eu quero aplicar aquele efeito, né, de máscara, eu coloquei a tag IMG, ou seja, da própria imagem, ó. Então, eu estou me referindo, quando eu falei selector, né? Ó, quando eu falei selector, usei essa tag aqui, eu estou me referindo à caixa de imagem, e aí eu fui só me aprofundando e sendo mais específico ainda para o Elementor. Eu quero o elemento que tem a classe Elementor Image Box IMG, e dentro dele o elemento que tem a tag IMG, que é uma imagem. Com isso, eu apliquei esse CSS aqui, ó. Vou até colocar em uma linha abaixo para poder explicar para você, porque esse CSS é muito incrível. Ele se chama Mask Image. É uma propriedade CSS que você aplica uma máscara, né, na imagem. Então, como que funciona? Qual que é a lógica? Você coloca aqui, ó, um gradiente linear, você escreve desse jeito, certo? Com esse sem espaçamento, então você precisa escrever desse jeitinho, porque se você mudar um pouquinho, ele dá erro, certo? Então você precisa escrever desse jeitinho, ó. Mask traço image, dois pontos, aí você coloca linear gradiente, então eu estou aplicando um gradiente linear, certo? Ó, colado aqui, tá vendo? Se eu colocar um espaço, ó, já dá erro aqui, ó, já dá erro. Então eu preciso deixar colado, linear gradiente. Aí eu quero me referir, ó, to bottom, ou seja, eu quero que esse gradiente ele comece em cima para baixo. Então eu coloco to bottom, ele começa black e ele termina transparente. O black aqui é porque, como eu estou usando uma máscara, o que tem de cor black é a cor que vai ficar 100% nítido. Então, por isso que eu uso black. Eu não estou usando red, nem white, nem yellow, nada. Estou usando black. 85% é a posição até onde vai o 100% visível, certo? Então, ele vem até aqui embaixo, 85%. Se eu colocar aqui, por exemplo,
20%, a transparência vai começar aqui mais ou menos na minha testa, ó. Vou colocar 20%, ele já vai começar aqui em cima, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. 20. A transparência já subiu, tá vendo? Ó. Ele já começou aqui em cima, só que ele vai sumindo aqui embaixo já sumiu quase tudo. Então, por isso que eu coloquei 85, porque eu quero que a transparência comece aqui embaixo, certo? Para não mostrar aquela divisória reta. Muito bem. E aqui eu coloco transparente. Ou seja, aqui no final vai ficar transparente, só que eu coloco em inglês, transparente. E 100% a posição. O que é 100%? É no final da imagem, no último pixel visível, né? Ficou ali no final, então vai ficar transparente aqui no final. Se eu colocar, por exemplo, ó, black 25, ou seja, o totalmente visível vai ficar até aqui em cima. E o transparente, se eu colocar, por exemplo, 40, olha o que acontece. Eu subo a transparência, né? Eu adianto ela. Então, por isso que eu tenho que colocar a transparência no final, 100%. E eu quero que fique visível o máximo possível da imagem. Então, eu coloquei em 85. Você também pode ultrapassar esse limite. Você pode colocar aqui, ó, 150. Só que aí não vai ter efeito, porque você já passou do limite da imagem, né? Do ponto onde tem o corte. Então, por isso que eu coloco 100% aqui. E aí, eu consigo aplicar esse efeito. Lembrando que esse efeito, você não precisa aplicar somente em caixa de imagens. Se você tiver um container e essa imagem solta aqui, basta que você pegue, como eu fiz, o CSS, né, a classe dessa imagem, aplique esse CSS do Mask Image nessa imagem, certo? Você inspeciona, pega a classe, pega a imagem e coloca o CSS da Mask Image aqui, e aí você vai conseguir aplicar esse efeito. Eu já apliquei esse efeito em inúmeras situações. Você consegue colocar ele também para a direita, para a esquerda, para cima. Então, olha só, eu estou colocando aqui ele bottom, né? Mas, ó, se eu mudar para top, eu também consigo, certo? Eu tenho que mudar as cores aqui, eu tenho que colocar transparente. Eu não vou fazer porque senão vai ficar muito longo, mas dá para você mudar isso aqui tranquilamente. Só mudar a posição aqui e os parâmetros, que aí você consegue editar esse efeito do jeito que você precisa dentro do seu layout. Muito bem, chegamos ao terceiro tipo, né? O terceiro CSS que você pode aplicar para deixar suas páginas muito mais criativas. Eu estou falando do desfocar do fundo, ou seja, você consegue aplicar esse efeito meio vidro, né? Dentro dos seus projetos. E como que a gente faz isso, né? Aliás, quando que a gente faz isso? Eu gosto muito de aplicar esse efeito em caixas de ícones ou em containers que ficam por cima de um fundo que tem imagem, que tem textura, que tem alguma cor, algum efeito. Porque esse efeito aqui de fundo desfocado, ele fica parecendo vidro e deixa o layout muito mais interessante, né? Deixa ele mais tridimensional, parecendo que a gente colocou um bloco de vidro por cima, né? Algo assim bem interessante, né? Uma perspectiva bem interessante. Vamos lá, esse efeito aqui, mais uma vez, eu criei uma caixa de ícone, bem tranquila, coloquei aqui os textos fictícios, o ícone do mesmo tamanho, coloquei o ícone e os textos na cor branca só para dar um contraste, certo? E aí, aqui em avançado, eu coloquei o espaçamento interno de 32, ok? Plano de fundo, aí é que vem o pulo do gato. Você pode utilizar gradiente ou o clássico, somente uma cor, certo? Mas o detalhe aqui é que você precisa colocar transparência, ou seja, você escolhe uma cor aqui, ó, e aqui embaixo você arrasta a transparência até do meio para trás, né? Para ficar bem transparente, porque aí o efeito do fundo desfocado vai ficar visível. Muito bem, então depois que você aplica esse efeito, é só jogar o CSS que a mágica acontece. Vamos lá, vamos ver como que é aplicado. Eu estou aqui com o meu exemplo, certo? Eu estou aqui com a minha caixa de ícone, somente com o fundo transparente. Não estou com efeito de desfoque do fundo ainda, né? Então, você pode ver que
tá até meio confuso de ler, porque o texto ele embaralha com o texto da imagem de fundo, os grafismos e tal, então não tem aquele destaque. Como que eu posso melhorar isso aí? Então eu venho aqui em avançado, CSS personalizado, e olha só qual CSS que você pode usar. Backdrop Filter. Esse CSS ele é muito legal, muito simples de usar, e eu tenho certeza que depois que você aplicar dentro desse estilo aqui, você vai conseguir um realce muito maior do conteúdo. Bom, é muito simples, né? Não tem muito segredo, não tem nem muito o que explicar. Eu estou usando a tag Selector, como eu disse dos outros exemplos, é a tag que o Elementor usa para referenciar o objeto que está sendo editado, e aí eu passo esse parâmetro CSS. Backdrop-filter. E aí eu coloco, né, blur. E aí você define a intensidade do desfoque. Aqui eu coloquei 10 pixels, né, mas você pode colocar, por exemplo, 5 pixels. Você vê que a imagem ficou um pouquinho mais nítida, mas ainda está desfocada. Você pode colocar 2 pixels, ó, tá desfocado, tá mais legível, né? Até que os textos maiores aqui eu consigo enxergar melhor, né? Os menores está desfocado ainda. Ou se você quiser, você pode colocar um desfoque bem grande, ó. 25 pixels, né? Você pode colocar até mais. Deixa eu colocar aqui, 90. Só que aí, conforme você vai aumentando o desfoque, a imagem vai ficando, né? O fundo vai ficando meio que como se estivesse com uma cor. Aí não é legal, porque vai borrando tudo e as cores vão se misturando. Então, por isso que é interessante você usar, eu recomendo, até no máximo 20 pixels, ó. Mais do que isso, o fundo já começa a ficar com uma cor uniforme, aí já começa a ficar legal, não fica legal, começa a se perder. Então, eu uso aí entre 5 a 15. Então, o máximo que eu recomendo é 20. Por que que eu não torno esse número de 20 pixels obrigatório? Porque depende da situação, né? Depende do seu layout. Mas esse efeito é muito simples, vai estar disponível para download aqui embaixo também na descrição. Muito bem, pessoal, chegamos ao último CSS, né? O quarto CSS especial para você usar nas suas páginas para realçar o design delas, deixar elas muito mais criativas. E esse eu considero como sendo a cereja do bolo, porque esse efeito aqui, ele dá deixa muito mais criativo, dependendo, né, onde você usar e como você vai mesclar aí os outros objetos, você vai usar a imagem, enfim. Ele realça muito mais e deixa muito mais criativo mesmo, não tem nem o que falar. É muito bacana esse efeito, que é esse brilho nas laterais, veja só. Você consegue adicionar um brilho de fundo aqui. Claro que se você usar isso aqui da maneira incorreta, isso aqui vai deixar o seu layout muito papagaiado, vai ficar uma coisa exagerada. Então você precisa ter bom senso, aplicar de modo suave, certo? E que combine, né, as cores para que você tenha um resultado bacana. Olha só esse exemplo aqui. Eu criei uma seção com 3 caixas de ícone, ok? Ó, e eu apliquei essas luzes neon no fundo, né, um roxo no fundo. E quando eu passo o mouse, meio que acende cada uma das caixas de ícone. Então, imagine as possibilidades que você tem usando esse efeito. Olha só. Bom, posso te adiantar que aqui a maioria foi com Elementor, né? Mas esse efeito de fundo aqui você não consegue se você não aplicar um CSS adicional. E qual que é esse CSS? Vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar para você o que eu fiz. Então, vamos aqui para o nosso exemplo, certo? Ó, veja que o fundo aqui está escuro, não estou usando nenhum brilho, certo? Somente as caixas de ícone que já estão animadas. E isso aqui é muito simples de você fazer. Para você chegar nesse resultado aqui, eu vou mostrar para você, é bem simples. Você coloca o ícone aqui, os textos, como eu fiz nos outros elementos. Fiz a customização da mesma maneira, ó, tá tudo do mesmo jeito, texto branco, a fonte, o tamanho do ícone, tá tudo a mesma coisa. O pulo do gato tá aqui, ó, plano de fundo, eu usei uma cor para o estado normal e outra cor para o estado ao passar o mouse, né, o hover. Porque o que que acontece?
Quando eu coloco, né, o mouse em cima, eu preciso que essa caixa tenha uma animação de subir um pouquinho e que ela se ilumine mais. Então, para chegar nesse resultado, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, uma cor com uma transparência bem pequena, certo? Uma cor de gradiente escura para ficar aqui no cantinho. E aí, quando eu passo o mouse, ó, essa cor de cima, ela fica mais clara, mais visível. E aqui embaixo eu nem mexo. Então, para você ver, ó, aqui eu estou usando essa cor. Repare na posição da transparência e na posição do ponteiro da cor. Quando eu passo o mouse, a transparência ela já vem um pouquinho mais para cá e a cor sobe mais um pouquinho. Tudo bem discreto, certo? Nada extravagante. E aí eu consigo esse efeito de iluminar, ok? Eu poderia até aumentar mais um pouquinho, ó. E aí fica mais visível ainda, ó. Se eu aumentar um pouquinho mais a nitidez, ó, ficou até mais que os outros. Então, tudo vai de acordo com o seu design, com a sua preferência, com a sua criatividade. Muito bem. Bom, vou voltar aqui, porque eu quero manter o padrão, né? Então, deixa eu voltar aqui, ok? Agora, para aplicar o efeito de subir um pouquinho, você vem aqui ó, em transformar. Ao passar o mouse, você vem aqui em deslocamento. E aí você edita deslocar em Y menos 2 pixels. Só 2 pixels, nada mais que isso, porque se você colocar 10 pixels, ele sobe demais. Então, 2 pixels é o suficiente para a pessoa colocar o mouse e perceber o efeito sendo aplicado, né? A animação acontecendo. Bom, você pode perceber que, além do gradiente aqui e o efeito de subir, a gente também tem o realce do brilho atrás. E como é um brilho apenas, eu posso usar o próprio Elementor aqui. Então, aí no caso, eu já tenho um brilho padrão, né? A cor está aqui aplicada com essa transparência bem sutil. Coloquei 10 pixels de deslocamento na vertical, nenhum deslocamento na horizontal e um desfoque de 30 pixels. Só que, quando a pessoa passa o mouse, aí sim, o brilho fica mais intenso, sem transparência nenhuma, veja só. E o desfocar, ele aumenta mais que o dobro, ele fica com 65, porque aí eu consigo ver, né, aquele efeito de acendendo uma luz por trás. Então, veja o resultado que ficou, eu acredito que ficou bem interessante. Muito bem, então essa é toda a customização que a gente aplicou na caixa de ícone. Vamos ver agora qual que é a customização necessária no container para ter aqueles brilhos nas laterais. A primeira coisa que você precisa é pegar essa cor, né? Então, eu posso muito bem vir aqui, ó, na caixa de ícone, posso pegar aqui, ó, na borda, posso pegar essa cor aqui, ó, e copiar, certo? Aí eu venho aqui no container, venho aqui em avançado, CSS personalizado, veja só. Vou descomentar aqui para mostrar para você. O efeito já foi aplicado, ó. Já está aplicado aqui. Eu vou até fechar aqui para você ver melhor. E aí, eu tenho esse efeito interessantíssimo aqui sendo aplicado no container. Então, aí eu uso a tag selector e eu uso a configuração background. Eu quero mudar a cor de background, certo? E aí eu passo 2 parâmetros, radial gradiente. Então, eu vou usar um radial gradiente nesse lado esquerdo e no lado direito. As configurações desse gradiente são as mesmas. O que muda é a posição dele. Então, eu quero aqui, ó, que esse gradiente seja circular a partir, né, da direita e circular a partir da esquerda, certo? Aqui eu estou usando aquela cor, só que eu não coloquei aqui a transparência, certo? E eu estou colocando aqui, ó, 20 menos 20 pixels, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Né? Vamos lá, eu vou pegar o exemplo aqui da esquerda. Então, o primeiro gradiente, esse aqui, ele está começando não aqui ó, no 0%, ele começa
do lado de fora, lá, ali dentro, né? Eu não estou nem vendo. O ponto zero do gradiente é menos 20 pixels, ou seja, lá para dentro, ok? E o final dele é 40%, ou seja, não chega aqui, ó, nesse canto. Ele vai terminar aqui, mais ou menos, 40%. E ele termina transparente. É o mesmo conceito que a gente usou lá no Mask Image, no exemplo anterior. Então, eu estou falando para o Elementor, né? Olha, eu quero que você aplique um gradiente radial a partir da esquerda. Ele vai começar da esquerda para a direita. Ele vai usar essa cor aqui, ó, e o marco zero, né? O início vai ser menos 20 pixels da lateral esquerda, ou seja, lá para dentro. E ele vai até 40%, né? Eu coloquei aqui, desculpa, eu falei 20 pixels, mas não, é 20%. E ele vai até 40% do container. Ele não chega nem na metade, porque a metade do container é aqui, ó, na metade. Ele vai chegar até aqui, mais ou menos. Veja só o brilho dele aqui, ó. Tá vendo? Pois é, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ocultar para você poder ver. Ó. Eu vou ocultar aqui e aí você vai poder ver o fundo brilhando. Ó. Pronto. Tá vendo que ele começa menos 20%, ele começa lá para dentro. E ele vem até aqui mais ou menos, ó. Até aqui. A mesma coisa com o gradiente da direita. Ele começa menos 20% lá para dentro e ele vem até aqui mais ou menos, ó. Ele não chega aqui na metade, ó. Essa é a metade da página. Ele vem até aqui. E ele vai daquela cor até ficar 100% transparente, vai sumindo. Ok. E aí, o que acontece? Vamos entender o restante. Eu coloco o parâmetro Circle aqui, ó, porque eu quero que esse gradiente seja circular. E ele venha da direita, da esquerda para a direita, certo? E do outro lado, da direita para a esquerda. E aí vem ficando transparente. Com isso, eu consigo esse efeito aqui. Então, esse é, com certeza, né? Com certeza, outro efeito que você pode usar usando o CSS, que vai realçar muito mais as suas páginas, deixar elas muito mais criativas. Eu tenho certeza que usando todos esses 4 efeitos aqui, você vai ter um resultado interessantíssimo. Lembrando que todos os CSS que eu mostrei aqui, eu vou deixar na descrição para você fazer o download, para você poder estudar, aplicar nos seus layouts, e aí você vai subir mais um pouquinho o nível de entrega dos seus projetos e, consequentemente, você será mais valorizado por isso. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, ó, lembrando, as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas. Dentro do meu curso, eu consigo te ensinar do básico ao avançado. E aí, quando você começar a criação do seu site, você não vai ficar perdido, porque você sabe toda a base, toda a parte estratégica, teórica, e aí tutoriais como esse aqui vão realçar ainda mais o seu conhecimento, porque você já domina a base, você não fica mais perdido em conceitos iniciais, naquela parte de estruturar o seu site, na parte de criar o projeto, definir uma estratégia de páginas, de conteúdos, né? Onde fica melhor esse conteúdo, onde fica melhor essa posição dessa imagem, como que eu estruturo isso aqui, você não vai mais ter esses problemas. Então, esse tipo de conteúdo aqui vai te ajudar realmente a alavancar ainda mais os seus projetos, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!